Paz, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar agora o Salmo de número 38. Vamos dar ao estudo de hoje o seguinte título: Ferido por dentro, o peso do pecado e a misericórdia de Yahvé. O que nós aprenderemos com esse estudo? Haveremos de aprender que o pecado afeta o corpo, a alma e o espírito. Haveremos de entender também que a disciplina divina é a expressão de amor, não de rejeição, e descobriremos o poder do arrependimento genuíno na restauração do nosso relacionamento com Elohim, do Deus Criador dos céus e da terra, do nosso Deus, daquele que é majestoso e poderoso. E somos convidados a confessar o pecado e a lançar-nos na misericórdia de Yahvé, do Deus pessoal, daquele que se relaciona conosco. Deus não é apenas o Deus de longe, é também o Deus de perto. O meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Olha que impressionante, isso é maravilhoso. O tema, a síntese do nosso estudo de hoje, o Salmo 38 é o clamor de um coração quebrantado sobre o peso da culpa. Davi não tenta justificar-se, ele reconhece o pecado, sente o peso da disciplina e busca refúgio na misericórdia de Yahvé. Este é o salmo que a dor pode ser graça disfarçada. Esse salmo mostra isso, mostra que a dor pode ser a graça disfarçada. Mesmo quando estamos sobre a disciplina de Yahvé, é um ato misericordioso do Eterno. Está entendendo isso? E nós devemos de ver que o arrependimento é o caminho para a cura, para a restauração do relacionamento com o Eterno, para a cura da alma, para a cura interior, entende? O Salmo, a título de introdução, deixe-me dizer a você o seguinte: o Salmo 38 é um dos 7 salmos penitenciais e é profundamente pessoal. Ele fala, Davi fala como um homem ferido por dentro, ferido por causa do pecado, abandonado pelos amigos, cercados por inimigos e, acima de tudo, consciente da distância de Elohim, porque o pecado nos afasta de Deus, entende isso? Mas é nesse estado que a graça começa a agir. Aqui nós aprendemos que o arrependimento não é fraqueza, é o primeiro sinal de uma vida espiritual verdadeira. Isso é maravilhoso. Vamos ao texto, vamos considerar parte por parte. Em primeiro lugar, o peso da ira divina, versículo de 1 a 4. Observe o versículo 1, ele diz: Yahvé, não me repreendas na tua ira ou na tua indignação, nem me castigue no teu furor. Então Davi sente o peso da mão de Yahvé sobre si. O corpo e a alma se consomem. O pecado não é apenas um ato, é uma ferida que dói, um fardo que oprime. Ele não pede para escapar da correção, mas para ser poupado da ira. A diferença é sutil aqui, mas é profunda. Observe, a disciplina corrige, a ira consome, nos destrói. Não, Davi quer ser apenas disciplinado, corrigido, para que possa voltar para o caminho correto. Pois as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Versículo 2. Cada dor física é lembrança de uma verdade espiritual. O pecado atinge o corpo e a consciência, e por trás da mão que pesa está o coração que ama. Yahvé fere para curar, e ele expõe o pecado para nos restaurar. Observe, em segundo lugar, o corpo ferido e a alma cansada, versículo de 5 a 10. As minhas feridas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Observe como ele está tratando o pecado, algo que causa feridas. A culpa apodrece
quando escondida. O corpo reflete o peso da alma. A linguagem é vívida, quase física. A consciência infectada pelo pecado, produz dor, fraqueza, gemido. Senhor, veja o versículo 9. Senhor, aqui está Adonai, que é aquele que é soberano. O Senhor soberano, aquele que manda, aquele que tem autoridade sobre outra pessoa, sobre nós, está entendendo? Observe, Senhor, aqui a palavra que é Adonai. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido não te é oculto. Ele está apelando para quem tem autoridade, para quem tem poder. Ele está confessando o pecado diante daquele que é todo poderoso. Então Davi reconhece que Elohim, o Deus criador dos céus e da terra, o majestoso, conhece cada gemido, até os que não se expressam em palavras. Então a confissão não informa Deus, ela liberta o homem. Então, em terceiro lugar, o isolamento e o abandono, versículo de 11 a 14. Observe o versículo 11. Os meus amigos e companheiros afastaram-se da minha praga e o meu pecado, e os meus parentes se põem de longe. Então, o pecado cria distância, afasta. A vergonha, o medo, a incompreensão afastam até os mais próximos. Davi experimenta solidão, não a dor, não só física, mas espiritual. É o preço da culpa, mas também a preparação para o consolo divino. Veja, versículo 13. Eu, porém, como surdo, não ouvia, e era como mudo que não abre a boca. Versículo 13, né? Então Davi escolhe o silêncio diante das acusações. Não porque não haja defesa, mas porque a verdadeira restauração, ela não vem de argumentação, e sim do arrependimento verdadeiro e genuíno. Quem está sendo tratado por Deus não precisa se justificar. Deus conhece tudo sobre as nossas vidas, não precisa se justificar diante dos homens. Observe em quarto lugar, a esperança em Yahvé, versículo 15 até o 20. Porque em ti, Yahvé, espero. Tu és, Senhor, meu Elohim, me ouvirás. Aqui o tom muda, a dor continua, mas a fé desperta. Mesmo disciplinado, Davi não abandona a esperança. Ele não busca a fuga, mas o perdão. Ele reconhece: só o mesmo Deus que feriu pode me curar. Isso não tem nada mais. A Bíblia diz que Deus disciplina os seus filhos. Hebreu diz que se você está sem disciplina, então você não é filho de Deus. Você está na corda solta, você não é filho. Mas se Deus disciplina você, então esse é um dos sinais de que você é filho. Uma das evidências, uma delas, entende? Observe o versículo 16, ele diz: pois eu disse, ouve-me, para que não se alegrem de mim quando escorregar o meu pé. Então o arrependimento, ele teme mais a desonra do nome de Yahvé. Você lembra que quando Davi pecou contra Deus, Deus, você me fez com que os ímpios blasfemassem do meu nome. Foi uma das queixas de Deus falando sobre Davi por ocasião do pecado com Betseba. Você lembra disso? Então, o arrependimento teme mais a desonra do nome de Yahvé do que a própria dor. A tristeza, segundo Elohim, o Deus majestoso e criador de todas as coisas, não busca alívio, mas restauração da comunhão, da intimidade, do relacionamento com Yahvé. O clamor final por salvação. Ponto 6.
de 21 até o 22. Não me desampares, Yahvé. Não te alonges de mim, meu Elohim, meu Deus, meu majestoso. Apressa-te em meu auxílio, Senhor. Adonai aqui, ou seja, soberano, aquele que é o meu dono, né? Senhor, Adonai da minha salvação. Então a confissão termina em oração. O Deus ofendido é o mesmo Deus invocado. Davi não confia em si, mas no caráter de Yahvé, fiel, compassivo e redentor. O arrependimento, ele termina onde o justo sempre deve estar. Aonde? Aos pés de Yahvé, suplicando a sua graça. Observe o que disseram alguns teólogos sobre esse capítulo. João Calvino diz que a dor do pecado é medicina da alma. Quanto mais fere, mais nos cura. Martim Lutero diz que o pecado confessado é meio caminho para a graça. Matthew Henry diz que a mesma mão que pesa é o que levanta. Deus corrige para restaurar. Agostinho diz: as lágrimas do arrependimento são o batismo do coração. É o mergulhar do coração na presença do Eterno. Entende isso? Observe aqui agora, a título de conclusão, o Salmo 38 é o retrato da alma em disciplina, mas também da alma em esperança. O justo pode cair, mas não pode ficar prostrado, né? O arrependimento pode chorar, mas logo traz o consolo. Aquele que está arrependido, ele pode chorar, mas logo é consolado. Yahvé não rejeita o coração quebrantado. Elohim passa a mão, mas nunca fecha o coração. Adonai, o soberano, ele disciplina, mas sempre com propósito de restauração. Então, no fim, nós vemos Davi aprende que a culpa confessada é o início da cura e que o silêncio de Yahvé nunca é abandono, mas amor em correção. Isso não é maravilhoso? Que Deus abençoe você e nós possamos sempre aprender essa lição tão preciosa hoje. Devemos sempre ir diante de Deus com o coração arrependido e mudar de postura, mudar de vida, andar nos caminhos do Eterno. Esse é o propósito de Yahvé para as nossas vidas. Que Deus abençoe você poderosamente. Amém e amém.